trazer uma breve palavra de reflexão voltada principalmente para os que vão hoje dar este importante passo na sua vida espiritual, na sua caminhada de fé. Este dia é um dia memorável, um dia importantíssimo na vida dos nossos irmãos. Observamos que a maioria dos que estarão descendo as águas batismais dentro de instantes é composta por jovens, né? Grande maioria, graças a Deus, adolescentes, jovens e irmãos, irmãs também, em menor número de idade, um pouco mais adiante. Mas o importante é que hoje, como dizia, os irmãos estão dando um passo muito importante na sua vida de fé espiritual. Dia do batismo, dia da conversão, dia do batismo em águas, dia do batismo no Espírito Santo, ficam gravados, né? São datas e dias que ficam marcados na nossa vida. Dia que aceitamos a Jesus, eu lembro os detalhes daquele dia. É o dia que desci as águas, o dia que fui batizado no Espírito Santo, e tudo isso vai marcando a nossa vida, a nossa caminhada de fé. E eu sei que não será diferente na vida destes servos de Deus que hoje estão aqui para cumprir a palavra de Deus, cumprir uma das ordenanças que Jesus deixou para a igreja, que foi o batismo. Cumprindo esta primeira, não sei se ainda esta semana, ou na próxima, ou no próximo mês, conforme a congregação em que o irmão esteja, estará daqui uns dias cumprindo também a segunda ordenança que o Senhor Jesus deixou, que foi a ceia do Senhor. Então, eu quero também estar parabenizando a todos os irmãos que estão dando este passo de fé, em obediência, não a uma ordem da igreja, mas em obediência a uma ordem expressa do Senhor Jesus, para que todos aqueles que a Ele aceitaram, deem também este passo, descendo as águas, se submetendo ao batismo em águas. E nesta tarde o Senhor está concedendo a todos vocês a oportunidade de estarem recebendo esta bênção. Amém, meus irmãos? E eu sei que vocês estão ansiosos, por este momento, como já estão aqui. Eu quero ler o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 17, alguns versículos para a nossa meditação nesta tarde. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus, no capítulo 10 do Evangelho escrito por Lucas, está registrado que ele enviou
70 discípulos seus para realizar a sua obra, ajudá-lo naquele ministério de ganhar almas para Deus. E aqueles homens foram enviados de 2 em 2, orientados por Jesus como deveriam fazer o trabalho, e saíram. O Senhor enviou-os, mas também lhes deu autoridade para que eles transmitissem a palavra para as pessoas, orassem pelos enfermos, libertassem os oprimidos. E aqueles homens saíram em obediência ao mandato do Senhor. E aquele trabalho de evangelismo rendeu muito fruto, como está rendendo frutos a evangelização, o trabalho de evangelismo feito pela igreja. Eu sei que é bem possível que alguns dos que estão descendo as águas, que irão descer as águas hoje à tarde, daqui a pouco, talvez nasceram já num lar cristão, cresceram na igreja, não é? Já nasceram os pais já servindo a Deus, ou mesmo o pai ou a mãe, e já foram ensinados no caminho do Senhor, não é? E passaram esse tempo esperando a oportunidade, alguns até a idade. Nós temos lá em Afogados no Campo adolescentes que já pediram para descer as águas antes que completassem 12 anos de idade, né? A igreja estabeleceu esta data, né, de 12 anos para que o adolescente ele possa, desejando, se submeter ao batismo. E às vezes alguns já nascem lá cristão e ficam apenas esperando esse momento para se submeter ao batismo, não é? Nós vemos que outros conheceram a Jesus através da evangelização da igreja. Foi um irmão que levou a palavra de Deus para ele, um companheiro na escola, ou mesmo a campanha que chegou em sua porta, ou um culto ao ar livre que a igreja fez na rua ou no bairro, enfim, ou uma literatura que alguém lhe entregou e que hoje o senhor, a senhora, estar aqui nesta tarde, não é? Servo de Deus, salvo na pessoa bendita de Jesus. Amém, meus irmãos? Convictos da salvação, porque só devem ser batizados aqueles que já são salvos na pessoa bendita de Jesus, que já estão mortos, não é, para o mundo, mortos para esta vida, e vivos para Deus, não é? Mortificar, como a palavra de Deus nos fala, o corpo para este mundo e vivo para Deus. E hoje os irmãos estão aqui porque de uma forma ou de outra o evangelho chegou até você. E Jesus enviou seus discípulos e eles saíram de 2 em 2 pelas ruas, pelos bairros de Jerusalém, as regiões circunvizinhas. E depois de um período de tempo, eles voltaram para dar um relatório daquele trabalho que havia sido realizado. E voltando com muita alegria, voltaram regozijados, não é? A palavra de Deus, o Salmo 126 já diz isso, né? Diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória ao nome do Senhor. Como é grande a alegria daqueles, dos servos de Deus, que saem na campanha evangelizadora, né? No domingo à tarde, na maioria dos lugares, ou em outro dia qualquer, levam a palavra de Deus, levam alimento espiritual, e às vezes ali naquele trabalho pessoas se convertem, aceitam a Cristo como Salvador, e aquelas pessoas, aqueles irmãos voltam com muita alegria, voltam regozijados, voltam maneiro, como eu costumo dizer, aleluia, porque sabem que através do seu trabalho, o Senhor Jesus, pela sua palavra, tirou vidas que estavam no caminho da perdição e colocou-as no caminho do céu. Glorificado seja o nome do Senhor. E os discípulos voltaram, versículo 17,
Diz que eles voltaram, os 70, com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, nós usamos o teu nome como tu nos autorizaste, e usando o teu nome, até os demônios se sujeitaram a nós. Isso eles disseram porque tinha também acontecido curas, libertação, e pessoas endemoniadas que eles encontraram foram libertas. E quando eles passaram esse relatório para Jesus, Jesus disse: olha, eu dou a vocês poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vocês têm autoridade sobre o reino das trevas. Meus irmãos, o Senhor, Ele deu esta autoridade à igreja, Ele deu essa autoridade aos salvos, a nós os crentes lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós temos essa autoridade sobre o reino das trevas, sobre o inimigo. É claro que nós não vivemos como outros vivem, desafiando Satanás, não é? Como muitos vivem aí, convidando. Não, nada disso. Mas se nos depararmos, como os discípulos se depararam aqui com pessoas por ele oprimidas, nós temos a autoridade de Jesus para mandar e ele ia embora em nome de Jesus. Amém? Ele disse: eu vos dou poder sobre toda a força do inimigo. Mas aí Jesus diz: mas não se alegrem apenas por isso. Não vos alegrei porque se sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. Glória a Deus. Quantos dos irmãos aqui que estão aqui, que vão descer as águas nesta tarde, daqui a pouco, têm a convicção que o seu nome está escrito lá em cima no céu? Quantos têm? Levanta a mão assim. Todos têm essa convicção? Sim. Que pergunta? É uma pergunta simples, não é? Mas perguntar é bom a gente também responder. E sabemos que os irmãos que estão aqui porque têm essa convicção. Além de todas as bênçãos que Deus proporciona para um salvo na terra, mas a maior de todas é nós conservarmos a convicção, a certeza de que o meu nome está escrito lá. Glória ao nome do Senhor. De que o seu nome, irmão, irmã, jovem, moça, rapaz, está escrito no céu. Jesus disse: olha, não alegrem-se apenas porque vocês mandaram e o inimigo saiu da vida de pessoas. Alegrem-se muito mais porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Estando com o nome escrito no livro da vida, e Jesus voltando, antes que eu desça aqui ao tanque para batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, antes que isso aconteça, Jesus voltando, tendo o nome escrito no livro da vida, vocês, que se acontecesse isso, não teriam ainda sido batizados, e nós que já fomos batizados em águas, subiríamos juntos ao encontro do Senhor. Para isso é preciso estar com o nome escrito no céu. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Do jeito que nós, ao nascermos, nossos pais foram até o cartório da cidade e lá nos registraram, trouxeram para casa um registro civil. Nós somos registrados no cartório da cidade ou do município onde nascemos. No momento que nós nascemos a segunda vez, Jesus disse que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é. Por isso que ele disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, né? Para descer as águas, ser batizado em águas, como a Bíblia ensina, tem que ter nascido de novo. Amém, meus irmãos? E eu sei que vocês estão aqui e já nasceram de novo. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. E quando, meus irmãos, nós nascemos de novo da água e do Espírito, a gente passa a ter o nosso nome registrado lá no cartório celestial. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Está lá, ninguém pode apagar. Só se Deus nos guarde, a mim e a todos vocês.
se pecarmos contra Deus. Aí o nome será apagado de lá. Uma vez Moisés estava muito perturbado, não é? Porque o povo de Deus havia pecado e ele estava pedindo ao Senhor perdão para o povo. E a Bíblia diz que Moisés estava muito preocupado, pedindo a Deus que Deus perdoasse o povo, e o povo naquela rebeldia. E Moisés chegou a dizer: Senhor, ou perdoa esse povo, ou risca o meu nome do livro que tu tens escrito. E Deus disse para ele: não, aquele que pecar contra mim eu riscarei do livro, você ou não. Então a única coisa que pode fazer com que o nosso nome seja apagado do livro do céu é se pecarmos contra Deus. Mas com a ajuda de Deus, isso não acontecendo na nossa vida, ninguém conseguirá apagar o meu e o teu nome lá do livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Apocalipse, em uma das cartas, o Senhor disse: de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Glória ao Senhor. E aqui Jesus dizia aos discípulos: olha, eu quero dar a vocês, eu quero dizer algo a vocês, que é um motivo maior para vocês estarem mais alegres do que vocês estão, por terem expulsado o demônio da vida de uma pessoa. E que motivo é esse, Jesus? O nome de vocês está escrito no céu. Aleluia, aleluia. Quantas pessoas têm o seu nome escrito em lugares importantes? Quantas pessoas famosas no meio artístico têm o seu nome escrito em lugares que o meu e o teu nunca vai chegar lá, mas o meu e o teu está escrito. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, no livro de Deus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, que privilégio Deus tem dado a cada um de nós. Hoje, não é, termos o nosso nome escrito no livro da vida. Que coisa importante, não é? A palavra de Deus diz aqui, no Senhor Jesus, diz aqui que naquele momento Jesus se alegrou no Espírito Santo, e ele disse: Pai, eu te dou graça, porque tu escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e revelaste às criancinhas, aos pequeninos. Meus irmãos, e nós vemos que pela palavra de Deus, quantas pessoas neste mundo não têm aquilo que você tem, aquilo que eu tenho, aquilo que nós temos, que é a convicção da salvação na pessoa bendita de Jesus. Glória a Deus. Convicção de salvação. Muitas pessoas estão dizendo: não, isso é depois que morrer, isso é com Deus, Deus é quem sabe, ninguém pode afirmar, e lá vai. E a gente tem que entender as pessoas que pensam e falam assim, porque um dia nós também pensamos e falamos assim. Porque pensávamos e falávamos assim, porque não tínhamos essa convicção. Mas a partir do momento que aceitamos a Cristo como Salvador, recebemos o perdão dos nossos pecados, o Espírito Santo de Deus veio fazer morada na nossa vida, Ele implantou em nós a convicção da salvação. Quantos têm essa certeza aqui? Levanta a sua mão para o céu e dê graças a Deus por ter essa convicção. Coisa que está oculta aos sábios, inteligentes, mas Deus revelou às criancinhas, não é? Glória ao nome do Senhor, revelou para nós. E Jesus diz aqui no versículo de número 23: e voltando para os seus discípulos, disse-lhes em particular, Jesus disse: vocês são bem-aventurados, jovens, irmãos, irmãs, todos que estão aqui, vocês são bem-aventurados, né? Bem-aventurados. Por quê? Jesus disse aqui: porque muitos gostariam de ver o que vocês veem, de ouvir o que vocês ouvem, de sentir o que vocês sentem, de provar os que vocês provam e não alcançaram ainda. Bem-aventurados sois vós. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, não sei, aqui há uma diversidade com certeza de tempo,
daqueles que servem a Deus. Alguns talvez já tenham até mais de anos ou anos, alguns meses. Eu desci as águas quando estava com apenas 4 meses que aceitei a Jesus. No ano de 85, como disse, a gente não esquece os detalhes nem a data, no dia 8 de setembro de 85, quando eu entreguei minha vida para Jesus, e no dia 26 de janeiro de 86, 4 meses e alguns dias depois, havia batismo, não é? E ali eu já desejava, procurei saber o que era e desejei ser membro da igreja. Não, é para crente? É para salvo? Então eu quero, né? Meus irmãos, desculpem se tiver alguém aqui nessa situação, mas eu fico assim meio preocupado e sem entender quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, passa anos, 2 batismos por ano, dependendo da igreja, da filial, às vezes mais, não sei. E eu sei que tem pessoas que têm desejo e às vezes há um impedimento, né? Desejam e não podem, aí tudo bem, é um caso que é para se orar, para Deus libertar, mas às vezes livre, sem ter nada que embarace, pelo menos aparentemente, e não deseja se tornar um membro da igreja. E eu fico assim meio preocupado, né, pastor? A gente fica assim, não podemos julgar, a Bíblia não permite que façamos isso, mas meu Deus, por quê? Por quê? Chegou o batismo, depois chegou outro, no outro ano chegou outro, passou outro, e aquela pessoa não deseja, né? Se não há, entenda como eu falei, um impedimento, nada que impeça, conforme a ordenança da igreja, para que a pessoa possa ser membro, se não há nada que impeça, por quê? E às vezes, eu conversando com alguns jovens que às vezes são novos, e às vezes manifestam desejo de batizar, e eu faço uma pergunta assim: você ainda tem pensamento de voltar para o mundo? Não, pastor, tem não. Então se batiza. Agora, se tem pensamento de voltar para o mundo, não batiza não. Mas se não tem mais pensamento de voltar para o mundo, então mesmo tendo 3 meses de crente, tendo uma vida 4, batiza. Agora, se ainda há aquele pensamento, então é melhor ficar quieto, não é? Mas, meus irmãos, o batismo é algo maravilhoso na vida do crente. Muitas pessoas, muitos casos de pessoas que hoje estão na igreja, e muitos casos que, se ele não tivesse naquela ocasião descido às águas, talvez hoje não tivesse. Como assim, pastor? Tem um caso, depois que eu cheguei em Afogados, em uma congregação, o nome Lagoa do Caruá, que se entregou um grande número de pessoas ali. E ali, naquele povoado que é do município de Carnaíba, havia um time de futebol lá do povoado, e quase que o time acaba, porque os melhores que tinha, Jesus salvou. Só que não é fácil. Eu aceitei a Jesus com 17 anos, mas não tinha um dia que eu não estivesse correndo atrás de bola. Pode ter alguém que gostasse mais do que ser igual a mim, mas gostasse mais do que eu, não. Agora, depois que eu aceitei Jesus, nunca mais eu dei um chute numa bola. Nunca mais. Nem quando ela vinha, que eu ia passando, tinha gente jogando, que ela corria para o meu lado. Parece que ela já vinha para me tentar mesmo. Eu levantava a perna e deixava ela passar. Nem de volta eu jogava para lá. Mas aí um desses irmãos aceitou, e ele gostava muito. Não é fácil, a pessoa aceita e no outro dia já não está. Eu lembro que o senhor deu, não me lembro mais nem onde, sei se foi em Afogados, mas foi em Afogados. O senhor deu uma palavra que disse, o senhor falou lá que algumas pessoas aceitam Jesus e diz assim: olha, irmão, apagou tudo. Quando eu aceitei Jesus, não apaga, não apaga, porque a vida cristã é uma batalha, é uma guerra, e a gente tem que lutar constantemente, não é verdade? E aquele irmão ficou, e veio o batismo, e ele manifestou desejo de se batizar. E eu me lembro, aquilo foi algo, parece simples, mas que marcou. No dia do batismo, foi um batismo grande que teve lá, 40 pessoas que desceram as águas. Parece que foi o maior batismo que teve depois que estamos lá. E ele chegou, eu estava no gabinete ali com as fichas, vendo, organizando. E ele chegou, esse irmão me chamou, disse: pastor, meu nome está aí, eu já dei profissão de fé, mas pastor,
eu acho que eu não devo me batizar agora não. Mas por que, irmão Givanilson? Mas olha, ainda é uma tentação, uma vontade de jogar tão grande, pastor, e eu ainda não estou liberto, e ficou, eu disse, irmão, mas naquela hora, tem coisas que Deus fala na hora, né? Enquanto ele estava falando, dizendo todas as suas dificuldades, e eu me colocando no lugar dele, que eu tinha passado por isso, né? O desejo não saiu no outro dia, e naquela hora, Deus me fez sentir, Deus me falou que se ele não se batizasse naquele dia, no outro dia ele ia voltar ao mundo e ia jogar bola. Deus me fez entender que se ele não descesse as águas naquele batismo, ele não ia permanecer, ele ia voltar. E eu ouvi ele depois: meu irmão, o senhor já está aqui para se batizar, o senhor vai se batizar em nome de Jesus. Deus vai lhe ajudar e o senhor vai vencer essa tentação. E dei aquela palavra, ele disse: pastor, assim, meu irmão, eu também passei por isso, lá vai. Ele desceu as águas. Meus irmãos, sabe depois disso do batismo, quantas vezes ele foi para o campo jogar? Nenhuma. Hoje é um dos melhores obreiros da congregação. Glória a Deus. Mas até hoje, quando eu olho para ele, eu me lembro, se naquela hora eu tivesse dito, cada caso é um caso, né? Não vamos aqui generalizar e dizer que todo, não. Ali foi uma coisa daquele momento. Se eu tivesse dito: irmão, espere o outro, o senhor está assim meio... Deus me fez sentir que ele tinha se desviado. Mas eu acredito que com a responsabilidade, desceu as águas, ele sentiu o peso e foi buscar ao Senhor. E hoje, nem saber, é um servo de Deus, um obreiro da casa do Senhor, cooperador, animado, e aquela pessoa. E quando eu olho para ele, eu lembro disso. Então, muitas pessoas, se não tivesse dado esse passo, talvez o diabo tivesse lhe arrastado, lhe levado para o mundo. Como já vi também, e o pastor já viu, e talvez alguns outros aqui já viram, pessoas que não só vi um, desceram as águas e não tomaram nem a primeira ceia. Não é verdade? Já vi, não um caso nem dois, alguns. Mas, meus irmãos, a nossa vida, a batalha nossa para chegar no céu, só termina quando a gente chegar. Só termina quando nós chegarmos. Enquanto estivermos aqui, às vezes algum irmão diga assim: mas pastor, é uma tentação, o diabo. Meu irmão, é o trabalho dele, é o trabalho do diabo. Ele vai tentar a gente até o fim, e o nosso trabalho é resistir, não ceder às tentações, mas procurar cada dia crescer, meus irmãos, crescer. A Bíblia diz lá em 1 de Pedro capítulo 2, que nós devemos crescer, desejar afetuosamente, como menino de novo nascido. Veja, menino, aí ele diz novamente nascido, que fala sobre o nascimento espiritual, o leite racional, não falsificado, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, esse leite, vocês tomam ele em casa, lendo a Bíblia. Vocês tomam esse leite participando dos cultos de doutrina. Vocês tomam esse leite na sala da escola dominical. Glorificado seja o nome do Senhor. Participando da escola bíblica, aprendendo a palavra de Deus, no culto de doutrina, de ensinamento, na oração, em casa lendo a Bíblia, se dedicando, tomando esse leite, que a Bíblia diz que por ele vocês vão crescendo. Ou seja, espiritualmente vão amadurecendo, porque também vocês não vão ficar todo o tempo tomando só leite. Criança nasce é leite, amamentada pela mãe, depois entra em outro tipo de leite, mas daqui uns dias a mãe já começa a dar a ela uma comidinha mais grossa, né? Mais forte. E daqui a pouco a mãe está comendo e ele já bota lá o prato, a mão no prato de feijão, e já arrasta os carocinhos e já começa a comer. Não pode ficar bebendo leite toda a vida. Ou seja, o crente precisa crescer, se dedicar para crescer na graça, no conhecimento de Deus, se dedicar à palavra de Deus, procurar cada dia mais descobrir aquilo que Deus, as riquezas encobertas que Deus tem para revelar para vocês. E tudo isso é na casa do Senhor, andando com a palavra de Deus, com a lição da escola dominical, frequentando os cultos, né? Não se embaraçando com esse mundo que está aí cada dia querendo, né, fazer com que a igreja se torne como ele é, mas
a igreja, ela está totalmente. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Todo que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, vocês continuem servindo a Deus com alegria. Vocês aceitaram a Jesus numa igreja séria, que tem compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a doutrina, não é? Compromisso com a doutrina, com ensinamento, com viver santo, consagrado, separado do mundo, não é? A gente continua ensinando que o crente tem que ser diferente. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então sejam submissos, meus irmãos, tanto os jovens como os que de mais idade que estão aqui, que vão descer as águas. Submisso à liderança, aquele que Deus colocou sobre você, ao pastor da igreja, ao presbítero que dirige lá a congregação, aquela pessoa que está ali lhe ensinando a palavra de Deus. Obedientes, não é? Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar. A gente só ganha quando obedece. A gente só tem a ganhar. E Deus, Ele se agrada quando o crente ele se torna obediente a Deus, humilde, servindo ao Senhor, atendendo, não é? Conforme os ensinamentos da palavra de Deus e os costumes que a igreja que ele aceitou Jesus nela esposam. Ah, mas fulano ali faz assim, em tal lugar é desse jeito, naquela igreja pode, naquela igreja faz. Mas você aceitou Jesus, está servindo a Deus na Assembleia de Deus. Você estar aqui, então se submeta que a bênção de Deus vai estar constantemente sobre a sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Fique no seu lugar. Não deixe ser levado, como a Bíblia diz em Efésios 4:14, pelos ventos de doutrina. Tenha cuidado, porque são muitos ventos de doutrina que surgem cada dia, são coisas novas que aparecem e que chamam a atenção. Eu estava conversando essa semana com o irmão e a gente meditando e pensando: o que vai acontecer quando o anticristo vier e começar a fazer os sinais que a Bíblia diz que ele vai fazer? Quanta gente ele não vai arrastar? Porque hoje qualquer movimento que surge, liga a televisão e vê lá um bocado de coisa aí, né? E aí começa, e aquele que não tem raiz aprofundada, aquele que é considerado como um pé de coentro que não tem raiz, né? Aí o vento de doutrina vem, aí ele, ó, aí hoje pula para aqui, amanhã pula para ali, amanhã pula para lá, e você não sabe onde encontra ele. Pastor Ailton disse que é o crente caqueira, né? Caqueira, a dona de casa bota hoje na sala, quando é amanhã, não, vou botar ela no terraço, aí depois, não, vamos botar ela lá naquele, todo dia muda, né? Mas Jesus nos chamou para ser crente palmeira. Amém, meus irmãos? Crente palmeira, vem o vento e passa o vento, mas ele está no seu lugar. Glória a Deus. Ah, mas ali o negócio, olha isso, deixa lá, fica no teu lugar, fica adorando a Deus, fica servindo a Deus, deixa lá, depois tu vai ver como é. Seja um crente palmeira, fique no seu lugar. Você já encontrou Jesus? Já. E vai procurar o que mais? Já encontrou ou não encontrou Jesus? Se não encontrou, vai procurar. Se não encontrou, sai por aí procurando. Ou não, né? Ou encontra aqui mesmo, né? Agora, se encontrou Jesus, fique no seu lugar, meu irmão. Não seja levado. A palavra de Deus diz: não vá atrás. Ah, mas e uma coisa não é mais aqui, é assim, ali, olha, só vendo. Vamos. Fique no seu lugar. Fique no seu lugar, né? E eu pensando quando vier o anticristo fazendo sinal, coisa que ninguém nunca viu, aí vai ser assim de gente atrás dele, né? Jesus uma vez disse para os judeus: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Outro virá no seu próprio nome e vocês vão aceitar. E muitas pessoas estão aí, levados por vento de doutrina, procurando novidade, outros querendo facilidade, né? Outros querendo uma porta larga, outros querendo viver do seu jeito, outros não querendo pastor para lhe ensinar, para lhe corrigir, para dizer como é que vai para o céu.
né? Mas aqui, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina, nós temos responsabilidade com o povo de Deus, com a igreja de Deus, de ensinar o povo de Deus, para um dia nós ver Jesus assim como Ele é. Glória ao nome do Senhor. Então fique no seu lugar, cresça, amadureça, aprenda cada dia a palavra de Deus, e fique no seu lugar, servindo ao Senhor com alegria, esperando Ele voltar. Amém, meus irmãos? Glória ao nome de Jesus. Obedecendo, quando chegar o momento, uma necessidade, seja o pastor, ou o presbítero, ou o dirigente, ou a dirigente do conjunto, minha irmã, venha cá, olha, não é assim não é o nosso modelo, não é o nosso jeito, a gente não é assim, a gente é diferente. Atenda, agradeça a ela, agradeça a ele. Tá bom, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe, muito obrigado, me ajude, ore por mim, eu vou melhorar. E assim a graça de Deus vai cair abundantemente na sua vida, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Ainda que você esteja fraco, Deus vai fazer de você uma pessoa forte, e você vai vencer, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. É assim, e a gente vai andando, caminhando de fé em fé, cada dia vencendo as batalhas e esperando Jesus voltar. Amém, meus irmãos? Que Deus ajude, Deus abençoe nossos irmãos que vão descer as águas. Permaneçam firmes, servindo ao Senhor com alegria, com prazer. Dediquem-se, apliquem os seus dons, os dons que Deus tem dado a cada um de vocês, o talento que vocês têm, apliquem na obra de Deus, seja para louvar, para orar, para evangelizar, para fazer parte do grupo, enfim, para ajudar o pastor, para abrir uma porta, para ser um porteiro, para limpar um banheiro, seja o que for. Foi na obra de Deus. Você não está fazendo para o pastor Ailton, não está fazendo para o pastor Dário, não está fazendo para dirigente da comissão da mocidade. Tudo que você fizer na casa do Senhor, lá no céu o Senhor vai estar registrando. Glória ao nome do Senhor. Você pode fazer e alguém até nem ver, alguém até nem notar, ninguém nem sequer deu uma palavra de agradecimento. Não se preocupe, o céu está vendo, o céu está vendo, o céu está vendo, e lá você estará recebendo a recompensa da mão do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Então seja um crente ativo, dinâmico na obra de Deus. Dê o melhor que você tem para o Senhor, e a bênção de Deus será grande sobre a sua vida. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando, ajudando, não é, os nossos irmãos, meus irmãos. E nós vamos estar nos preparando para realizar o batismo, e o pastor vai dar continuação. Tem a profissão de fé, né? Não sei, ele quem sabe como vai fazer aí, ouvir algum órgão se for necessário. Enquanto nós vamos nos trocar, eu convidei ele para batizarmos juntos, nos ajudar, mas ele está gripado, está nesses dias febril, né? E nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.